Imagine comprar um ingresso para um parque de diversões sabendo que você nunca mais vai sair de lá. Não estou falando de um acidente trágico ou de uma falha mecânica inesperada. Estou falando de entrar em um carrinho, colocar o cinto de segurança e saber que aquela máquina foi projetada, calculada e construída com um único propósito matemático: garantir que o seu coração pare de bater antes mesmo de o brinquedo chegar ao final dos trilhos. Parece o enredo de um filme de terror futurista, mas esse projeto existe, tem nome e foi desenhado por um engenheiro real que jura que essa seria a maneira mais humana e eufórica de encerrar a própria vida. Bem-vindo ao conceito perturbador da montanha-russa da eutanásia. A ideia de que uma montanha-russa possa matar não é nova, qualquer um que tenha medo de altura já sentiu essa possibilidade na pele. Mas, na engenharia convencional, o objetivo é criar a ilusão do perigo mantendo a segurança absoluta. O projeto do lituano Julius Jonas Urbonas inverte essa lógica. Ele desenhou uma estrutura colossal, 3 vezes mais alta que as montanhas russas mais altas do mundo hoje. Estamos falando de uma subida de 500 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é mais alto que o Empire State Building. A viagem começaria com uma subida lenta e agonizante de 2 minutos inteiros, tempo calculado propositalmente para que o passageiro olhe para o mundo lá embaixo e reflita sobre sua decisão final. O que acontece depois que o carrinho chega ao topo é onde a física se encontra com a biologia de uma forma brutal. Ao soltar a trava, o carrinho despenca em uma queda livre e vertiginosa, atingindo uma velocidade de 360 km por hora. Mas não é a velocidade que mata. Se fosse apenas rápido, você apenas desmaiaria. O segredo macabro dessa máquina está nos loops. Após a queda, o carrinho entra em uma sequência de 7 loopings consecutivos, cada um ligeiramente menor que o anterior. Essa sequência não é estética, é uma armadilha fisiológica. Ao entrar nesses loops em alta velocidade, o corpo do passageiro seria submetido a uma força gravitacional constante de 10G por cerca de 60 segundos. Para colocar isso em perspectiva, pilotos de caça treinados começam a perder a consciência com 9G se não usarem trajes especiais. Nessa montanha-russa, a força centrífuga empurraria todo o sangue do seu corpo em direção aos seus pés. O seu coração, por mais forte que fosse, não teria potência suficiente para bombear o sangue para cima, contra a gravidade, para irrigar o cérebro. O resultado é o que a medicina chama de hipóxia cerebral. O cérebro fica sem oxigênio. Mas, segundo o criador do projeto, essa morte não seria dolorosa ou assustadora. Pelo contrário, ele argumenta que seria uma experiência de prazer extremo. Antes de morrer, a falta de oxigênio no cérebro causaria uma euforia bizarra. A visão do passageiro começaria a ficar cinza, perderia a percepção periférica criando uma visão de túnel, e logo em seguida viria o desmaio. O corpo continuaria viajando pelos loops restantes, mas a pessoa já não estaria mais lá. Quando o carrinho parasse na plataforma final, estaria carregando apenas um corpo sem vida. O aspecto mais perturbador desse projeto não é a mecânica, mas a psicologia envolvida. O engenheiro incluiu no design um botão de desistência. Durante a longa subida de 2 minutos até o topo, o passageiro teria a opção de apertar um botão que faria o carrinho voltar em segurança para baixo. É o teste final da vontade humana. Você teria 2 minutos de silêncio absoluto, subindo em direção às nuvens, sabendo que a qualquer momento pode desistir, mas que, se não fizer nada, a gravidade se encarregará de executar a sentença que você mesmo assinou. Muitos criticam o projeto chamando de uma máquina de assassinato sofisticada, mas o criador defende que é uma forma de arte e uma proposta séria para lidar com a superpopulação ou com pacientes terminais que desejam partir com dignidade e emoção, em vez de definharem uma cama de hospital. Ele transformou a morte, que geralmente é um processo clínico e frio, em um espetáculo cinético. Maquetes foram construídas, testes aerodinâmicos foram feitos e os cálculos foram validados por especialistas em física. A máquina funcionaria. Ela faria exatamente o que promete. O que nos leva a um ponto de virada fascinante sobre a natureza humana. Nós passamos a vida inteira fugindo da morte, criando tecnologias para prolongar a vida a qualquer custo. E, no entanto, existe um fascínio sombrio em controlar o momento final. A montanha-russa da eutanásia nos obriga a encarar a realidade de que o nosso corpo é apenas uma máquina biológica com limites claros. Se você girar rápido o suficiente, a vida simplesmente desliga. Não há alma ou força de vontade que vença a força G.
É a vitória final da física sobre a biologia. Hoje, o projeto permanece apenas como um conceito e uma maquete de museu, para o alívio de muitos. Mas ele existe no papel, pronto para ser construído se alguém tiver o dinheiro e a falta de moralidade para fazê-lo. A ciência está pronta, a ética é que nos segura. Isso levanta uma questão que vai ficar ecoando na sua cabeça. Se você tivesse uma doença terminal e pudesse escolher entre um fim lento em uma cama ou 2 minutos de adrenalina pura seguidos de um apagão eufórico, você teria coragem de entrar na fila? E, mais importante, você apertaria o botão de desistência antes de chegar ao topo?